Estradas rurais de Varginha começam a receber manutenção. Brasileiro é classificado em pesquisa como trabalhador de baixa produtividade. Economia mineira cresce mais que a nacional em 2012. Unifal adere à Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais. O Jornal Cidade desta quinta-feira, 7 de março, começa agora. Boa noite. Em sessão conjunta do Congresso na madrugada desta quinta-feira, os parlamentares derrubaram o veto da presidente Dilma à lei que faz a distribuição dos royalties do petróleo. Entre os senadores, foram 63 votantes e o resultado apontou 54 votos contrários ao veto. Na Câmara, foram 405 votantes e o resultado variou de 349 a 354 votos contrários. No entanto, os vetos presidenciais foram derrubados. Para anular os vetos, eram necessários votos da maioria absoluta dos senadores e dos deputados. No Senado, o mínimo de 41 votos e na Câmara, o mínimo de 257 votos. E agora uma notícia que não favorece o país. Uma pesquisa internacional sobre trabalho classificou o brasileiro como um trabalhador de baixa produtividade. Zilmar trabalha nesta fábrica de rodas e roldanas na zona sul de São Paulo desde 2004. Há um ano, ele foi buscar qualificação técnica para tentar uma promoção. Professor mais, né, o meu currículo, o salário aumentou um pouco a mais. Para o gerente de produção da empresa, a produtividade depende da qualificação do profissional e da modernização das máquinas. Se a gente tem pessoal qualificado para a situação que apareceu da vaga, a gente procura usar o pessoal interno. Se essa situação não for possível, a gente vai buscar a mão de obra aí no mercado. Mesmo assim, o desafio para aumentar a produção do país ainda é grande. De acordo com a agência norte-americana Conference Board, em 2012, o trabalhador brasileiro produziu em média 20 mil dólares, contra 38 mil dólares na Argentina e 34 mil na Venezuela. Em comparação com países mais desenvolvidos, o desempenho brasileiro é ainda pior. O alemão produziu 80 mil dólares e o norte-americano 108 mil. A pesquisa chama de produtividade o resultado do valor de todas as mercadorias produzidas em um país durante um ano, dividido pelo número de pessoas empregadas. Mas como o valor das mercadorias e o câmbio de cada país varia de acordo com as suas próprias características econômicas, a comparação nem sempre é justa. Tem a ver com o ambiente onde as empresas atuam. Então isso tem a ver com taxa de juros, taxa de câmbio, burocracia, custo da logística. Segundo esse economista, para aumentar o valor agregado das mercadorias, o país precisa realizar mais investimentos. O governo tem que trabalhar forte em oferecer um ensino de qualidade, né, usando a tecnologia. As empresas, elas precisam, internamente também trabalhar para que os seus profissionais possam se desenvolver com o uso da tecnologia. E depois de encerrar 2012 com uma queda de 11,8% no ano, os bens de capital iniciaram 2013 em recuperação. Em janeiro deste ano, o setor cresceu 8,2% em relação a dezembro de 2012, o maior desde junho de 2008 nesse tipo de comparação, e 17,3% na comparação com janeiro do ano passado, a maior alta desde fevereiro de 2011. A alta foi puxada principalmente pelo crescimento da produção dos bens de capital para transporte, 61,3%. Em 2012, a economia do estado de Minas Gerais cresceu mais do que a nacional. A taxa de crescimento mineira foi de 2,3% e a brasileira de apenas 0,9%. Dados preliminares sobre o Produto Interno Bruto de Minas Gerais em 2012, divulgados pelo Centro de Estatística e Informações da Fundação João Pinheiro, apontam um crescimento da economia mineira da ordem de 2,3%. De acordo com o estudo, a taxa de crescimento foi impulsionada principalmente pelos desempenhos positivos de setores como a agropecuária, 4,4%, construção civil, também 4,4%, serviços da administração pública, 3,5%, e da produção e distribuição de energia e saneamento, 3,1%.
A taxa de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB mineiro, em 2012, superou em 1,4 pontos percentuais a taxa de crescimento do PIB nacional, que ficou em 0,9%, divulgada no dia 1º de março pelo IBGE. Ou seja, o desempenho da economia de Minas foi cerca de 2,5 vezes superior ao registrado no conjunto da economia brasileira. A performance de crescimento da agropecuária no estado, de 4,4%, contra a queda de 2,3% no país, explica-se pelo desempenho da agricultura. A produção de café, cereais e soja impulsionou este resultado. Em 2012, estima-se um aumento em torno de 20% na produção de café colhida em relação ao ano anterior. A construção civil, que também teve crescimento significativo de 4,4% contra 1,4% no país, está aquecida em Minas Gerais. Outro setor em que houve diferença no ritmo de crescimento de Minas e Brasil foi o de transportes, com expansão de 2,3% no estado e de 0,5% no país. Em relação aos demais setores de atividade econômica em Minas Gerais, foram estimadas para 2012 variações de 2% no comércio, 2,3% nos serviços imobiliários de aluguel e de 1,8% nos outros serviços. Confira depois do intervalo. O governo municipal inicia a recuperação das estradas rurais. E veja uma entrevista especial sobre o Dia Internacional da Mulher. O Jornal Cidade volta em instantes. A Escola Estadual Pedro de Alcântara, em Varginha, é considerada a melhor instituição pública do sul de Minas em alfabetização. A constatação está nos resultados do ProAlfa, Programa de Avaliação da Alfabetização 2012, que mostra que 100% dos estudantes que participaram das provas no final do ano passado alcançaram o nível recomendável de leitura, escrita e interpretação. O ProAlfa mede o nível de proficiência em língua portuguesa dos alunos do 3º ano do ciclo da alfabetização, 1º, 2º e 3º anos do ensino fundamental da rede estadual de ensino. Além de ser a melhor da região, a Escola Estadual Pedro de Alcântara tem um dos melhores resultados de Minas. A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior anunciou o primeiro ato de adesão das universidades federais ao UITEC, a Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais. A parceria vai começar pela Universidade Federal de Alfenas. Pudemos assinar hoje em Passos o primeiro ato de adesão das universidades federais à rede UITEC. A Universidade de Alfenas anunciou oficialmente que vai encampar as unidades de Passos, de Carmo do Rio Claro e de São Sebastião do Paraíso. Com isso nós demos início ao processo que vai garantir que no segundo semestre, seguramente, todas as unidades do UITEC vão poder contar com os cursos de graduação e pós-graduação na nossa rede a partir das 7 horas da noite. Portanto, nós esperamos agora que as demais universidades possam também olhar para as unidades do UITEC e absorvê-las, encampá-las, porque na verdade a rede está sendo constituída para que as universidades possam oferecer o conteúdo de grande qualidade que elas têm, tanto em graduação quanto em pós-graduação, doutorado e mestrado na rede UITEC. É o que nós esperamos que aconteça. Daqui a pouco, a partir das 7 da noite, Varginha vai sediar o primeiro encontro sul-mineiro de advocacia pública. O evento tem por objetivo marcar o Dia Nacional da Advocacia Pública e promover a reflexão sobre o papel desses profissionais e os benefícios para o país e a sociedade. O evento vai ser realizado no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, a Avenida Plínio Salgado, número 415, no bairro Vila Pinto. Agora é hora de previsão do tempo em Minas e nos estados da região sudeste para sexta-feira.
Nesta sexta-feira, uma massa de ar quente cobre todo o sudeste do país e uma massa de ar seco vai ganhando força sobre o Espírito Santo e norte de Minas Gerais e influencia o tempo nesta faixa, deixando o dia ensolarado sem previsão de chuva. Em São Paulo, Rio de Janeiro e centro-sul de Minas Gerais, será mais um dia típico de verão, muito sol, calor e pancadas de chuva com até forte intensidade a partir da tarde. A mínima prevista para São Paulo é de 20 graus e 19 graus em Belo Horizonte. A máxima é de 36 graus no Rio de Janeiro e 34 graus em Vitória. E amanhã o clima deve permanecer o mesmo dos últimos dias aqui no município. A previsão é de sol pela manhã, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas à tarde. Mínima de 17 e máxima de 27 graus. O Sion é o primeiro bairro a ser contemplado com um evento que vai promover entretenimento, lazer, atividades físicas e prestação de serviços para a comunidade. O projeto social faz parte do plano de governo para descentralizar as atividades da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com o Grupo Educacional Unis. A estreia é neste domingo, na Praça do Sion, das 8 da manhã ao meio-dia. E confira no próximo bloco, tem início a recuperação das estradas rurais. E veja uma entrevista especial sobre o Dia Internacional da Mulher. O Jornal Cidade volta em instantes. Desde segunda-feira, várias atividades acontecem em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a ser celebrado amanhã. E uma das instituições que tem uma programação especial é o Serviço Nacional do Comércio, o SENAC. Hoje à noite, a partir das 7 horas, o consultor Diego Henrique Pereira ministra a palestra Mulher Empreendedora, Estratégias de como montar um negócio. Amanhã de manhã, o SENAC oferece atendimento no Salão de Beleza, mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a data comemorativa foi criada para celebrar, mas também existe para refletir sobre os principais aspectos relativos aos gêneros, masculino e feminino, sobre conquistas e retrocessos, sobre pontos positivos e negativos da história e o que esperar da sociedade do presente e do futuro. O Jornal Cidade exibe agora uma entrevista com a professora universitária Terezinha Richards, estudiosa da relação entre gêneros. Acompanhe com o repórter Marcos Madeira. A doutora em Ciências Sociais, Terezinha Richards, já publicou vários artigos científicos sobre a relação entre gêneros. Nos estudos atuais, ela aponta casos em que, mesmo com uma preparação acadêmica melhor do que o homem, a mulher ainda não tem o espaço devido dentro do mercado de trabalho. Terezinha Richards fala como a relação de gênero e aprendizagem está relacionada com o mercado de trabalho. Como que a relação de gênero e aprendizagem está relacionada com o mercado de trabalho? Na verdade, as relações de gênero acabam determinando os espaços sociais que homens e mulheres ocupam. Na verdade, o conceito mais adequado é até o patriarcado, que é a forma como o machismo se encarnou na sociedade. Então, as mulheres elas têm determinados espaços que são prioritários, enquanto que os homens têm outros. Então, o mercado de trabalho acaba optando pelas mulheres, justamente em algumas áreas, como a área de educação, principalmente educação básica. Na verdade, você tem aí uma determinação social do espaço que a mulher pode ocupar, enquanto que para os homens eles acham que a área de exatas é uma área mais adequada, o serviço considerado mais duro, que precisa de muita mais força física. Então, o que é importante dizer é que, na verdade, o mercado de trabalho determina socialmente os espaços. Não é proibido a mulher entrar em áreas mais duras ou o homem entrar em áreas consideradas de maior cuidado com o outro. Só que a pessoa que vai para essa área, ela vai ter mais dificuldade. A senhora acredita que é possível contornar isso, ou seria alguma coisa com o tempo mesmo para quebrar tradições, costumes históricos? O patriarcado tem 7.000 anos de existência. Então, com certeza, a gente já está, de alguma forma, enfrentando isso. Por isso que a gente vê mulheres na área de exatas, homens na área na área de humanas e sociais. Mas, com certeza, isso precisa de um investimento muito maior por parte, inclusive, do governo federal.
focando em projetos mais direcionados para esse engendramento existente, para que a gente possa desfazer isso e, aos poucos, de fato, haver igualdade em relação aos espaços que devem ser ocupados por homens e mulheres. Quais são os pontos principais na educação familiar e escolar que contribuem justamente para essas diferenças, né, entre homens e mulheres? As famílias normalmente educam os meninos e as meninas de forma diferente. Isso não é culpa da família. A família também aprendeu dessa forma, até porque o patriarcado ele percorre todos os espaços sociais. Então a família já começa educando de uma forma diferenciada. Quando o filho ou a filha, se referindo ao mercado de trabalho, opta por uma área não considerada adequada para a sua área, a família é a primeira a criticar. Então, você começa o engendramento social na própria família. Quando vai para a escola, há os reforços, né? Até com exemplos dados nos livros didáticos que vão, de alguma forma, determinando os espaços que cada um dos gêneros deve ocupar. Quando chega na hora da opção pelo mercado de trabalho, cada um já, de alguma forma, internalizou aquilo que a sociedade espera. A senhora, na sua experiência profissional, acadêmica, já presenciou algum caso desse tipo, de mulher no espaço inadequado de trabalho e vice-versa? Já. Eu tive uma aluna que fez engenharia, participou de um concurso público para uma grande hidrelétrica e ela não foi selecionada porque no final disseram que não era problema de competência, mas que provavelmente o marido dela não acompanharia ela nos espaços que ela seria enviada. Quer dizer, para o meio da mata, para lugares muito distantes, que isso não era o lugar adequado para a mulher. Já em relação ao homem, eu também já presenciei um aluno que fez pedagogia, foi contratado para dar aula na educação infantil e os pais disseram que eles não queriam professor homem porque o homem não tem jeito para trabalhar com criança. Então, são exemplos mostrando que os dois gêneros sofrem preconceito se não se adequarem ao espaço que é socialmente determinado para aquele trabalho. E o 24º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais vai homenagear as mulheres no Centro de Oncologia do Hospital Bom Pastor. Na singela homenagem, não poderia faltar a entrega de rosas. Um policial militar, representando todo o batalhão, vai fazer uma apresentação musical especialmente para elas. A visita está marcada para 9h30 da manhã. Se todas as estradas rurais de Varginha estivessem em linha reta, seria possível chegar a Uberaba, cidade da região do Triângulo Mineiro. Por isso, o trabalho de manutenção, dificultado pelo período de chuva, tem grandes desafios. Quase 100 trechos na malha viária da zona rural de Varginha precisam de recuperação urgente. A Secretaria de Agricultura e Pecuária vistoriou os 475 quilômetros de estradas rurais da cidade. Com as informações, foi feito um diagnóstico com os locais mais críticos e que devem ser recuperados com mais urgência. Parte desse trabalho começou a ser feito agora em fevereiro. O secretário Estevam Tavares fala como está a malha vicinal. No primeiro levantamento que nós fizemos em fevereiro, nós encontramos 92 pontos críticos espalhados por toda a região, numa malha de 475 quilômetros de estradas rurais. A Prefeitura tem estrutura para executar as obras de melhoria nas estradas rurais? Por enquanto, não, porque nós pegamos a Secretaria com 15 máquinas e todas as 15 máquinas no estaleiro, ou seja, na oficina. Coisas, às vezes, até irrisórias, que resolve com pouco dinheiro. Mas estão no estaleiro, eu não posso colocá-las em trabalho porque eu corro o risco de estragar uma outra peça por falta dessa peça que está estragada. Então, seria um serviço precipitado. Nós vamos elencar, nós vamos dar as prioridades nos pontos principais, dentro de critérios técnicos, dentro de critérios de volume de trânsito e de necessidade daquela estrada para a população. Nós vamos tirar o compadrio, a subjetividade, as amizades ao lado. Nós vamos atender primeiro as prioridades do município, da população rural como um todo, e depois nós vamos atender, à medida do possível, pontos de emergência com preferência sobre o nosso planejamento. O secretário disse que a Prefeitura não possui recursos para comprar máquinas novas. Uma alternativa é realizar parcerias com os produtores e alugar máquinas.
resolvendo, ajudando a resolver, com a cooperação dos proprietários daquelas terras em volta, que nos cedem mão de obra, nos cedem algumas máquinas, favorecem o nosso serviço. E até agora, dentro dessa parceria com o privado, nós já conseguimos resolver um problema na Juriti, um problema que estava intransitável na Flora, conseguimos resolver um problema perto da escola, na região chamada Barreiro, Salto, perto da famosa venda do Lazinho. Nós conseguimos resolver alguns problemas. E hoje de manhã nós já tivemos uma reunião com alguns fazendeiros da região da chamada Fazenda do Zé Pintinho, para quem vai para a região do Morro Grande. Esses agricultores também vão colocar à disposição nossa alguns materiais, algumas matérias-primas, algumas máquinas, e nós vamos chegar com o nosso pessoal especializado e tentar também consertar aquelas estradas. Mas já sabemos que outros grupos de fazendeiros da região do Barreiro também virão nos visitar e vamos tentar fazer esses acordos até que as nossas máquinas saiam. E o Jornal Cidade desta quinta-feira termina aqui. Continue com a TV Princesa e fique agora com a programação da Rede Minas. Para você, uma boa noite e até amanhã. Thank you.